Oi, família linda, como vai você? Bem-vinda! Tenho muita alegria de receber você a cada semana e de ser recebida aí no seu ambiente também. Obrigada pelo seu carinho. Hoje nós queremos auxiliar os pais que precisam tanto de auxílio realmente nos dias de agora, principalmente quando a educação se torna mais exigente para uma geração que é mais exigente também, que não vale mais dizer eu fui educada assim e agora tem que ser do meu jeito. Acho que não funciona. E já estou recebendo perguntas, pedidos de ajuda aos pais quando apresentamos o tema de hoje. Estamos aqui para responder alguns dos seus questionamentos, como identificar, por exemplo, a formação da identidade de um filho. Será que é normal da fase na adolescência, por exemplo, ser um pouco mais rebelde dentro das expectativas do pai? Como entender se isso é a chamada rebeldia ou apenas o desenvolvimento normal de uma personalidade que está se firmando, se construindo, com os valores que estão sendo absorvidos? Talvez a gente precise estudar um pouco mais a respeito do assunto. Vamos falar na perspectiva da educação positiva. Já ouviu falar? Sabe do que se trata? Métodos ou metodologia, maneiras mais assertivas, mais interessantes de nós criarmos links, criarmos um vínculo mais profundo, respeitoso, amoroso. Não significa dizer que, deixa fazer como quer, do jeito que quer. Não é bem assim. Já conversamos sobre esse tema aqui em algum momento, mas se para você é novidade, fica com a gente. O programa conta com a sua participação. Pode ser ali no nosso Facebook, quando você pode também compartilhar para outras pessoas o tema e o programa de hoje está ali agora acontecendo para você. Você pode convidar outras pessoas também, marcando no nosso post no Instagram. Fique à vontade, faz o programa com a gente, manda suas perguntas, como muita gente já está mandando agora. A minha convidada de hoje é especialista em educação positiva. Ela é uma das fundadoras, digamos assim, uma das disseminadoras do tema no Brasil. Ela é a que participou da tradução dos livros aqui no Brasil a respeito do tema, super bem preparada, professora universitária na PUC São Paulo, e veio aqui hoje com toda a sua bagagem, com muito carinho, dividir com a gente o conhecimento que ela tem e que vai ajudar certamente a você aí de casa. Vamos lá? Beth Rodrigues, bem-vinda, prazer recebê-la. Muito obrigada, Darleide, é uma honra, eu estou realmente até emocionada de estar aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer, tenho aqui em mãos 2 dos livros que você ajudou a traduzir. É uma das tradutoras aqui para o Brasil. Disciplina Positiva para adolescentes. Vamos então entender com suas palavras o que é a disciplina positiva. Muito obrigada. É o seguinte, a disciplina positiva é uma abordagem. Eu gosto de dizer que é uma abordagem que vai nos ajudar, pais, mães, educadores também. Então, se você é professor ou professora, esse assunto vai te interessar também. Verdade. A desenvolver nas crianças e nos adolescentes habilidades de vida, habilidades socioemocionais, prepará-los para a vida. E um ponto importante da disciplina positiva é que ela nos ajuda a entender e a lidar com os comportamentos desafiadores, tanto das crianças quanto dos adolescentes, porque a gente passa a entender quais são as crenças por trás desses comportamentos desafiadores, por que as crianças e adolescentes fazem o que fazem. Então, é uma abordagem que me encantou quando eu a conheci há mais de 10 anos atrás. Chega um momento no desenvolvimento dos filhos e onde os pais também estão se desenvolvendo enquanto pais, né? Porque é tudo novo, mesmo tendo mais de um filho. Mas parece que chega um momento em que pais e filhos estão num ringue e eles começam a competir. Então, me encanta quando você me fala dessa proposta de que haja essa interação e uma compreensão a respeito do que está acontecendo nesse ambiente de desenvolvimento para os adultos compreender esse
esse filho também ser orientado a interagir com ele próprio, né, com seus próprios sentimentos e emoções. É aí que eu digo para você que o programa não é só um programa, é um programaço, é um auxílio para você cuidar melhor do seu relacionamento com seus filhos. E vamos então às perguntas que você manda aí de casa pra gente ao longo do programa, na medida do possível, traduzindo os seus sentimentos e pedindo aqui ajuda para Beth no programa de hoje. Beth, qual é a fundamentação da disciplina positiva? Obrigada. Essa é uma excelente pergunta, porque é importante deixar claro que toda a base teórica da disciplina positiva é Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, que foram psiquiatras, psicólogos, médicos vienenses do começo do século passado. Você sabe que entre os muitos conceitos adlerianos, né, da psicologia adleriana, um que eu gosto muito é o fato de trabalhar a igualdade entre as pessoas. Adler já tinha esse olhar para a responsabilidade social também, para o interesse social, essa preocupação em pensar nos outros, não só em si mesmo. Tem até uma piadinha no livro, né, nesse primeiro, da doutora Jane Nelson, que ela fala, aliás, a primeira pessoa a utilizar a expressão disciplina positiva, eu quero deixar isso bem claro, foi a doutora Jane Nelson, quando ela lançou esse primeiro livro, logicamente em inglês, né, ela é uma senhora americana, no comecinho dos anos 80. Então, ela deixa claro para a gente que os conceitos adlerianos, né, ela conta uma historinha que quando Adler atendia em consultório e as pessoas iam procurar um tratamento, ele falava, qual é o seu caso? É depressão? Olha, então eu vou te colocar aqui uma tarefa para você todos os dias fazer bem para alguém. Cuidar, né, ter o cuidado de fazer bem para alguém. Aí se alguém chegasse para ele e falou, mas quantos dias? 14 dias. Ah, isso não vai funcionar para mim, né? Meu caso é depressão. Ele falava assim, não, para você, então 21 dias para você. Então esse olhar para o outro, para o social, para a igualdade entre as pessoas, sabe, permeia todas as relações. E a psicologia adleriana ficou muito difundida, muito famosa nos Estados Unidos, na Europa, né? E a doutora Jane Nelson, ela é terapeuta familiar. Aliás, o que eu mais gosto de contar do currículo dela não é o fato do mestrado, doutorado em educação. É uma senhora que está hoje com um pouco mais de 80 anos e tem inúmeros netos, filhos, bisnetos, né? E ela escreveu mais de 20 livros. O primeiro, esse foi sozinha, né? O Positive Discipline. E depois com muitos outros autores, outros livros. E ela sempre conta e se aprofunda nos conceitos adlerianos, Adler e Dreikurs, né? E acho importante mencionar que a disciplina positiva, ela tem base na conexão, que é esse senso de pertencimento e de importância. Essa é a base mais importante, que é o objetivo primário de todas as pessoas. Todo mundo. Alguém aqui não quer se sentir importante, pertencente? Todo mundo quer. Isso não é uma exclusividade das crianças, nem dos adolescentes. Todos nós, seres humanos, queremos nos sentir parte. Eu faço parte, eu conto, eu sou importante. Não é assim? Então, essa conexão, que é como a gente chama esse senso de pertencimento e de importância, é a base do nosso trabalho. Se o seu filho se sentir importante, se sentir valorizado, amado, respeitado em casa, você consegue educar, corrigir. Aliás, eu confesso, quando eu conheci a disciplina positiva, eu, como muitas outras pessoas, fiquei um pouco resistente com essa expressão, né? Disciplina positiva, a gente fica achando que vem uma série de regras e normas e que a gente tem que seguir essas regras. Mas não, a palavra disciplina vem mesmo de discípulo. E discípulo é seguidor da verdade. Então, a gente está muito mais baseado nesses princípios de conexão, de respeito mútuo. Então, é uma abordagem que não vai trabalhar o respeito só aos adultos, não vai trabalhar o respeito só às crianças, mas esse respeito que permeia todas as relações, é respeitosa com todos. Então, é uma abordagem firme e gentil ao mesmo tempo. Esse é o segredo. Eu precisaria explorar melhor esse conceito de firmeza e gentileza ao mesmo tempo, mas, em resumo, é o que é o respeito mútuo. Tem também o foco da disciplina positiva, que acho que esse é um grande diferencial. Não é só em lidar e resolver os problemas, os comportamentos desafiadores das crianças e dos adolescentes, é principalmente desenvolver habilidades de vida, prepará-los para a vida. A gente está falando de responsabilidade. Quem não quer filho responsável? Cooperação, habilidade de resolução de problemas, a autodisciplina, autocontrole,
respeito. E só tem um jeito das crianças aprenderem isso, não é? Dos filhos. Eles não vão aprender respeito quando eu falar, filho, senta aqui, hoje eu vou te dar uma aula sobre respeito. Olha, respeito, não. O único jeito é que eles se sintam respeitados. Esse é o foco. Algumas pessoas que, obviamente, por só ouvir falar, não ter uma interação e um conhecimento maior a respeito do tema, sempre fica na reserva, na defensiva e saca uma questão. Me parece algo muito permissivo. Adorei. Psicologia ou a educação positiva, a disciplina positiva, tem a ver com deixar a criança reger, dar as ordens. Eu acho que é sempre um ponto importante para a gente trazer antes de avançarmos. Muito obrigada por essa pergunta. É realmente isso, sabe, Daleide? Eu já ouvi diversas vezes. Então disciplina positiva é passar a mão na cabeça? Disciplina positiva é conversar com a criança? Eu já conversei um monte e essa tal de disciplina positiva não está funcionando. Sabe? Eu já ouvi isso também. Então, olha, vamos lá. Acho que para explicar melhor o que é a disciplina positiva, eu vou ter que explicar o que não é a disciplina positiva, Ótimo. Tá bom? Então, vamos lá. Sabe aquela interação entre adulto e criança mais tradicional, mais autoritária, firme, em que os adultos definem as regras e os filhos, independentemente de qual idade, têm que simplesmente obedecer, seguir as regras. E se não seguirem, você já sabe, né? Algum tipo de punição. Então, cada família sabe, na minha casa é palmada, na minha é cantinho do pensamento, na minha casa é tirar o privilégio, enfim. Essa é uma opção. Dentro dessa opção, desse estilo parental, desse tipo de interação entre adulto e criança, nós temos ordem. Não vamos negar, nós temos ordem, temos firmeza, os limites são muito claros, né? Está tudo muito definido, existe firmeza. Porque eles são necessários. São necessários, sem dúvida. Da linguagem do amor e do sentimento de pertencimento. Exatamente, vamos falar sobre isso já. Agora, veja, falta muitas vezes nesse lar, muito autoritário, quando a firmeza vai para um excesso, falta gentileza, falta afeto, falta conexão e também liberdade. As crianças não têm escolha nenhuma. Uma frase típica é tem que fazer porque eu estou mandando. Já o outro extremo, que é aquelas famílias, pais e mães que acham que essa história de regras, de limites, isso não é necessário, isso eles podem aprender mais tarde, podem aprender quando crescerem ou na escola. Isso não é meu papel, esse é o papel da escola, por exemplo, né? Já esses familiares, eles são muito bons em oferecer escolhas para os filhos, dar liberdade e oferecer gentileza, afeto, carinho, mas falta limite. Falta regra, falta ordem, falta responsabilidade. E a gente não pode também, porque senão as crianças, ao invés de ouvir aquela frase típica, tem que fazer porque eu estou mandando, acabam ouvindo coisas do tipo, o que você quer, meu querido? E são essas crianças que crescem adultos achando que todo mundo tem que fazer as vontades deles. Então, esses dois extremos têm pontos positivos, mas tem pontos muito negativos. Foi aí que eu me encantei com a disciplina positiva, porque eu já era mãe. Já era madrasta, já tinha 3 enteados, professora há muitos anos e às vezes oscilava entre um extremo e outro, sabe, Daleide? Aí eu descobri que dá para ser gentil e firme ao mesmo tempo. Dá para ter ordem com liberdade ao mesmo tempo. E existem muitas ferramentas práticas, aliás, isso me encantou nessa abordagem. É uma abordagem que tem essa base teórica muito sólida, né, como eu mencionei, em Adler, Dreikurs, doutora Jane Nelson e tantos outros autores, mas também é prática. São ferramentas práticas, são dicas de como fazer no dia a dia, como lidar com os nossos filhos, né, ou alunos, enfim, no dia a dia. E para a gente conseguir, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ao invés de você não oferecer escolha nenhuma, ou você deixar as crianças fazerem o que elas quiserem, você oferece escolhas limitadas. Você, adulto, resolve quais são as opções que o seu filho pode decidir. Então, eu até gosto quando eu tenho a oportunidade de contar uma história. Eu gosto de contar uma história que ilustra muito bem, uma história bem rápida, que ilustra muito bem como que seria num lar mais autoritário, num lar mais permissivo e num lar onde se aplica a disciplina positiva. Será que dá tempo? Sim. Então eu vou contar. É a história do café da manhã, que eu não estou inventando não, está aqui no livro, tá? Talvez eu coloque umas doses de cor a mais, porque você sabe que o professor quando conta a história, põe, né? Sempre a gente gosta de contar a história. Mas vamos lá.
Imagine, então, esse lar aqui com uma mãe e um filho pequeno preparando... vamos imaginar que é um fim de semana e essa mãe vai preparar o café da manhã para o filho. É um lar autoritário. E ela decide qual é o café da manhã, porque ela sabe o que é melhor para o filho dela, né? Então, está frio, chovendo, ela decide que vai ser um mingau, oferece para o filho. E vocês, que são mães ou pais, sabem que nem sempre os nossos filhos querem comer o que a gente oferece, não é verdade? Então, foi o que aconteceu nessa história. Na hora que o filho dela fez assim, não quero essa coisa, essa mãe levou para o pessoal, ficou ofendidíssima e começou a fazer o discurso das propriedades nutricionais, das vitaminas, só não adiantou nada, né? Porque entra por ouvido e sai pelo outro. Aí ela usou outro discurso, ela começou a falar das crianças que não têm o que comer, você já conhece também, porque a gente já fez esse discurso, olha, levanta a mão aqui, já fiz. E não funciona, gente, não adianta nada, né? Aí, essa mãe usou a técnica das ameaças, que geralmente quem está nesse extremo da firmeza adora usar a punição, as ameaças, né? As trocas, assim. E aí, falou, se você não comer nada, vai levar umas palmadas, vai ficar de castigo no quarto. E a criança, naquele dia, o filho dela não quis mesmo. Essa mãe ficou ofendidíssima, mandou ele de castigo para o quarto e ficou remoendo essa história, até que ele voltou. Por que ele voltou? Estava com fome, é uma criança normal. Aí essa mãe resolveu fazer o discurso favorito dela, adivinha? Eu sabia que você não ia conseguir. Então, é uma mãe, é um tipo de pai e mãe que vai fazer discurso, que vai dar ordem, que vai dar bronca. O filho não ouviu nada, não aprendeu nada. Essa mãe acaba dando um biscoito para ele brincar, vai preparar o almoço. E é assim que é o dia a dia. Então, falar para vocês que punição não funciona é mentira, gente. Eu vou falar a verdade. Funciona sim, mas funciona por pouco tempo. Daqui a pouco, aquela criança vai ter outro ataque de birra, outro ataque de raiva, vai fazer alguma outra coisa que desagrade os pais. E os pais vão ter que, outra vez, fazer o quê? Punir. É estressante para os adultos, é estressante para as crianças e funciona por muito pouco tempo, a um preço muito alto. Vou contar agora o café da manhã num lar permissivo. Se você sabe, né, que aqui quem escolhe é o adulto, quem que você acha que vai escolher aqui, gente? A criança. A criança. Essa mãe chega para o filho pequeno e pergunta, o que você quer comer, meu filho? Vê se pode. E essa criança, como foi uma história que foi escrita lá, né? Escolheu ovos. Mas não é qualquer ovo, não. Tem que ser o ovo do jeitinho lá que quer... Bom, sei que essa mãe prepara o ovo com todo carinho, 1, 2, 3, 4, porque senão ele não vai comer. Porque se tiver muito assim, muito assado, ele é todo, né? Tem todo já o jeito, né? Que é só daquele jeito que o filhinho dela come. Só que ele vê uma propaganda e ele quer aquele cereal. Essa mãe não tinha o cereal. O que você acha que ela vai fazer? O que vai? Ela sai para comprar. Eu tenho aposto que tem gente assistindo que falou, eu já fiz isso. Infelizmente, muitos de nós, querendo fugir desse extremo da firmeza, do autoritarismo, acabamos caindo nesse extremo da gentileza, que é a permissividade. E acabamos fazendo todas as vontades dos filhos, sabe? Então, nesse lar, a coisa é muito solta. As crianças não têm limites, não sabem o que é um não sabem lidar com a frustração. Isso é muito perigoso. Então, podem crescer crianças que... acreditam que o mundo todo tem que atender a sua própria vontade. Aí, agora, para acabar, o café da manhã num lar onde se aplica a disciplina positiva. E eu quero deixar claro que, entre tantas ferramentas, nós temos a reunião de família. Essa vai ter que talvez ficar para outro dia, não sei se a gente vai ter a oportunidade de falar dela hoje, mas a reunião de família é aquela oportunidade das crianças, dos adolescentes, de todos aprenderem na prática as habilidades de vida. Então, é onde se discutem os problemas, é onde se resolvem, onde os acordos são feitos. Nessa casa, um dos muitos combinados tinha sido as tarefas de cada um, as funções de cada um. Porque se todo mundo quer se sentir importante e pertencente, todo mundo precisa colaborar, contribuir. Então, nessa história do café da manhã, ela começa igual, como as outras que vocês sabem. A mãe, o filho, só que esse filho... tem uma tarefa, ele ajuda a colocar a mesa. Como ele se sente sendo um garotinho, mas capaz de colocar os talheres na mesa, os guardanapos na mesa na hora das refeições. Ele se sente muito bem, ele se sente importante, colaborando com isso.
essa mãe também dá liberdade para esse filho com limitações. Então ela chega para o filho e fala: filho, hoje é dia de cereal, porque eles tinham combinado lá na reunião de família. Você prefere aveia ou granola? Você decide. Veja bem que o garoto tem opções, ele tem escolhas, mas são limitadas. E como ele se sente, né, com a mamãe perguntando: você decide? Importante. Exatamente. Então, essa história, ela vai muito bem. Tá certo que na história, né, do livro, o garotinho não quis, viu? E essa mãe não vai apelar para as ameaças, para a punição, para as palmadas, porque ela sabe que não vai funcionar. Ela vai ter cuidado de usar outras ferramentas. Já vou ensinar algumas agora. Tá pronto? Já posso? Já? Posso? Enquanto você já inicia aí, uma moça já nos escreveu que bom. Dizendo o seguinte, que ela também tem uma boa história. Ela diz: hora de desligar a televisão. Eu digo, você escolhe quem vai desligar a televisão. Eu ou você. É isso mesmo. E os filhos sempre, eu, mamãe. Exatamente, essa história foi ótima, porque ela é exatamente a aplicação dessa ferramenta da disciplina positiva que se chama escolhas limitadas. Então você distrai a criança. E com os pequenos funciona brilhantemente, porque eles ficam tão interessados em decidir isso ou aquilo que nem percebem que quem está dando as opções é você, adulto. Não, é genial. Então, nessa história, o garotinho não quis comer. E essa mãe não vai fazer os discursos todos, porque ela sabe que não funciona. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ter primeiro o cuidado de se abaixar para ficar com os olhos na altura dos olhos do filho. Gente, isso é uma coisa que parece uma bobagem, né? Mas a gente esquece que as crianças pequenas, elas passam o dia inteiro assim, olhando para cima. E eles, quando tem um adulto que tem esse cuidado, não só de manter o contato visual, mas de se abaixar para olhar, o tom de voz já muda, já fica mais respeitoso. A criança realmente se sente importante, sabe? Então, essa mãe fez isso, para começar. Talvez um leve toque, um toque físico, para mostrar essa proximidade, para demonstrar que se importa com esse filho. E ela fala: filho, experimenta, a próxima refeição é só na hora do almoço. E o filho, porque às vezes você sabe, né? Eles não querem, né? Então, não quero essa coisa, tal. E ela mantém a onda, gente, porque nós somos os adultos. Não é fácil, essa é toda uma outra história essa. Mas ela lembra do autocontrole, lembra da importância de ser um exemplo, da importância da autorregulação. Então, ela demonstra essa calma, essa paciência, dizendo alguma coisa mais ou menos assim: filha, a próxima refeição é só na hora do almoço. Você não quer mesmo experimentar? E se a criança disser não, mais uma vez, ela vai dar essa opção. Vai falar assim: tudo bem, pode brincar. Na história, bonitinho, é que esse garoto volta também, que nem o primeiro. Só que essa mãe não vai ficar, né, toda, agora eu vou fazer o discurso do que, tá vendo, tinha que ter ouvido a mamãe que sabe, eu que sei, eu devia ter me obedecido. Não, esse discurso... Ela, outra vez, tem a paciência, ela sabe, ela quer ser respeitosa. De se abaixar, usar um tom de voz adequado e falar pro filho: filho, eu imagino, você tá se sentindo, né, você tá com fome, eu entendo. E eu sei que você consegue aguentar até a hora do almoço. Pode brincar. E quando as pessoas ouvem essa história, eu costumo contar essa história quando eu dou palestras, né, para os pais e tal, às vezes em cursos, ou mesmo quando eu li o livro, eu confesso, sabe o que eu fiz quando eu li o livro? Eu fechei o livro. As pessoas ficam: mas como? Essa criança vai ter um ataque, não vai aceitar? Pode ser. Uma vez, duas, algumas poucas, até entender que o que é combinado naquela casa é cumprido. Aí que mora o segredo. Exato. Que é a tal da gentileza e firmeza ao mesmo tempo que nós estávamos falando há pouco. Esse pilar, que eu vou chamar de pilar, porque sim, ele sustenta é um princípio. Toda essa relação, exatamente de gentileza e firmeza, me faz lembrar Jesus e o Evangelho. Com certeza. Deus, a palavra de Deus demonstra que Ele é Deus de amor e justiça, ou seja, Ele é um Deus de extremo cuidado, de extremo zelo, mas é o Deus que com gentileza fez todo o esforço divino, celestial, de demonstrar o extremo do seu amor, ou seja, a grandeza do seu amor. Então, quando nós vamos trabalhando esse tema e nós vamos investigando, nós vamos encontrando aí o princípio que é bíblico, que é sagrado,
que mesmo que nós tenhamos em mente, decorado, aquele texto bíblico que diz que a criança rebelde precisa ser disciplinada com a vara, nós estamos falando de um contexto histórico que tem mais a ver com o humano daquele momento, daquela situação, do que com o princípio de um Deus amoroso que sempre soube trazer o conceito da disciplina, mas uma disciplina que tinha como fim sempre revelar em primeiro plano o amor. Ele diz assim: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, só que Deus é amor. E se Deus é amor, obviamente, quando ele aplica a disciplina, essa disciplina vem com força de quem ama. E não com desprezo, como muitas vezes, com a ira, como muitas vezes nós humanamente só conseguimos alcançar porque nós somos humanos e a nossa ira é um negócio que assim arrebenta, né? E por isso que tem tantas crianças que ficam machucadas, arrebentadas, feridas, com o peso da disciplina dos seus pais, que saem do amor, que é humano, é frágil, e vai para o extremo nessa disciplina pesada que historicamente nós ainda carregamos, não é? Mas aqui todo o cuidado de fazer você entender que nós estamos falando de um outro tipo de outro nível de educação, que é mais exigente para os pais também, Beth. Sim, muito difícil, muito mais fácil. É mais fácil mandar calar a boca. Lógico. Ou existe até uma outra opção que nós mencionamos. É mais fácil você mandar calar a boca, apelar para a punição, até física, né? Não só verbal. É mais fácil ceder e fazer as vontades e mimar e superproteger. E mais fácil ainda, que é o pior das opções, na minha opinião, é você nem ser nem firme nem gentil, você ser negligente. Ai, nem fala. Nós vamos para o intervalo, Beth, é rápido, já voltamos com você, uns minutinhos aí, mas fica com a gente, obrigada a você que está interagindo, já tem várias perguntas aqui, nós já vamos considerá-las bem no retorno para que a gente entenda ainda melhor na prática como usar esse auxílio para melhorar aí a sua relação com seus filhos. Até já. Você está assistindo Consultório de Família. O Bom de Bíblia tem representantes de todo o Brasil e nessa semana você conhece 2 competidores que representam a região Centro-Oeste. Rafael e o Paulo, os 2 são de Goiás e você vai aprender mais sobre a Bíblia com eles e vai saber qual deles passa para a próxima fase aqui no Bom de Bíblia. Eu te espero de segunda a quinta às 9 da noite aqui na Novo Tempo. Deus te dê fortuna. Era assim que meu bisavô Cícero me abençoava. É da pequena Aurora que guardo com carinho meus primeiros flashes de recordação. Mas foi em Juazeiro do Norte que conheci o Senhor da minha vida. Minha entrega a Deus me rendeu algumas surras, privação de comida e a fuga de casa. Nessa terra me casei e tive minha primeira filha. Depois da morte da minha filha, nasceu outra e prossegui. As bênçãos de Deus na minha vida nunca vieram em forma de riqueza. Mas o vô Cícero estava certo. Deus me deu fortuna. Quem diria que com o coração retalhado pelos dramas da vida, Deus me escolheria para tratar de algo tão sagrado como a família. Obrigada, anjo. Você nos ajuda a chegar aos extremos, fazendo de quem está tão distante o nosso próximo. A melhor parte de viver da rotina é o privilégio de viver entre família. Porque família é muito mais que o mesmo sangue correndo nas veias. É dedicar tempo e receber olhar de amor e sorriso sincero e recompensa. É saber que exige dedicação, cuidado e fazer isso de coração. Família é amor que ultrapassa geração. É a alegria de compartilhar espaço com quem a gente ama. É fonte para recarregar as energias no final do dia. É gente que no plural vira lar. Que legal, a família reunida. A família reunida.
Entre Família, o programa para a família inteira. De segunda a sexta, 2h30 da tarde, na TV Novo Tempo. Terça é dia de assistir o Origens aqui na TV Novo Tempo. A gente tem um encontro marcado logo após o consultório de família. Vamos estudar juntos sobre a complexidade do ser humano e observar mais de perto este desconhecido tão íntimo. É daqui a pouco. Olá, eu sou o pastor Luiz Gonçalves e eu estou aqui para convidar você a conferir o estudo bíblico Apocalipse, Revelações e Esperança, que você recebe grátis aí na sua casa. Nele, você se aprofunda no estudo do livro do Apocalipse e vai entender temas como os 1000 anos de paz, o fim da morte, o dia do Senhor, e você vai aprender também a beleza que existe na esperança, que é encontrada nesse livro de revelação. Você pode pedir de graça no site biblia.com.br ou através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou pelo WhatsApp 12 9 8177 1787. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Obrigada a você que está interagindo com a gente aqui no consultório. Hoje a minha convidada, Beth Rodrigues, especialista em disciplina positiva. E a conversa é boa. Para você que está interagindo, muito obrigada. Olha a pergunta da Adna, ela diz assim, como distinguir individualidade com rebeldia? E ela exclama, meu pai do céu. Nessa fase, quero muito saber, muito obrigada por trazer esse tema. Já já jogo essa questão aqui no colo da Beth. A Luciene diz, que bom, programa falando sobre adolescente, tenho 2 em casa, um 17 e outro de 13, exigente. Cláudia diz, tem uma história muito boa, que era da televisão, já contamos aqui, né, Cláudia? Obrigada. Nilva, que programa? Tenho uma filha de 14 anos, está no começo de uma depressão. Imagino que errei na disciplina. Culpa que os pais muitas vezes vão colocar sobre os ombros, né? E fica tudo mais complicado ainda. Sou mãe de uma autista de 10 anos, mudou minha vida, apesar de sua condição. Isso pouco importa quando se trata de uma criança. Ela age do mesmo jeito, quando dou escolhas, ela escolhe, fica feliz. Ai, que legal. E os elogios são muitos por aqui, que maravilhoso. É o Alex Santana e a Adriana contando essa experiência pra gente. Bom, pessoal, é o seguinte, você pode interagir com a Beth também, ela está nas redes sociais, tem todas as outras formas de contato, vai aparecer aí no seu vídeo também, o Instagram, o Facebook, a maneira de você falar com ela. Você pode também mandar e-mail para a Beth. A Beth tem cursos online a respeito de educação para crianças e para adolescentes, né, Beth? É verdade. E isso é uma ferramenta para ajudar os pais. Sim, a gente sabe que nesse mundo de hoje, né, às vezes não dá tempo de ler os livros, porque são muitos livros também, gente. Vocês têm, em português, já temos 6 títulos que eu participei da tradução, né, que estão em português, né? E em inglês muito mais até. Agora, os cursos online são uma mão na roda, né? Hoje em dia acabam sendo muito práticos e precisam ser específicos. Então, um tem foco em crianças pequenas, para pais e mães de crianças pequenas, e o outro tem foco em adolescentes, porque a gente sabe que são características e necessidades diferentes mesmo. É isso. Vamos então a algumas perguntinhas já das que eu fiz. A primeira era como distinguir individualidade desse menino ou menina em formação ou de quanto é uma rebeldia gratuita. E você sabe que essa é uma pergunta muito inteligente, porque é difícil mesmo. Eu preciso mencionar que, para a disciplina positiva, a gente explica que esse processo, né, da adolescência a gente chama de individuação. É um processo em que aquela criança, deixa de ser criança, começa, né, a se tornar, está no processo entre ser criança e ser adulto. Então, ele não quer mais ser o filho de não sei quem, o aluno de não sei aonde, o irmão de não sei que lá. Ele quer ser ele. Por isso o processo de individuação. Ele quer ser um indivíduo. E por isso ele acaba questionando os valores familiares. Então, por exemplo, se a família usa um determinado tipo de roupa, ele quer usar outro tipo de roupa para se distinguir. Eu não quero seguir aqui o que a família faz. A família gosta de um estilo musical, eu gosto de outro. A família segue uma religião. Eu quero conhecer outras, não tô tão assim, porque faz
faz parte, parece rebeldia mesmo, mas é uma característica dessa fase da adolescência, porque eles estão testando esses valores, eles estão buscando em si mesmo o seu poder pessoal, desenvolver a sua autonomia. A família, infelizmente, esse é um fato, gente, vou dar uma má notícia aí para os pais e mães. Não está mais no topo da prioridade, você sabe disso. Vamos avisar isso para os pais? Onde vocês acham que está aí a família na lista de prioridades dos filhos de vocês? Está lá embaixo. Ouso dizer que está abaixo da escola, porque a escola também não está mais aqui no topo, a escola também está lá para baixo. Mas a escola pelo menos tem os amigos, que agora, na adolescência, sobem para o topo, né, da prioridade. Então, os adolescentes, eles querem andar em grupo, eles querem se relacionar com os grupos, tem as tribos, por isso eles usam os mesmos estilos de roupa, no mesmo corte. Mas é isso que deixa os pais desesperados. Mas porque também tem outra característica também, a questão da privacidade. Sabe, eles precisam dessa privacidade. Então, isso que os pais ficam nervosos, eu sei porque eu também passei por isso, que eles querem ficar trancados no quarto. Querem, né, fazer as coisas assim, distante da família. Mas vamos lembrar da nossa adolescência. Eu adoro esse livro da Disciplina Positiva para Adolescentes, porque o último capítulo, ele é focado na gente, sabia? É uma reflexão sobre a nossa adolescência. Aliás, sempre que eu tenho a oportunidade de dar um workshop prático, né, assim, para pais e mães, são muitas vivências. Uma das vivências é exatamente essa, é perguntar: como que foi na sua adolescência? Quais são aqueles segredos de adolescência, sabe? Porque a gente esquece. E olha, para alguns nem faz tanto tempo, para mim já faz muito tempo, mas para alguns nem faz tanto tempo assim. Então, lembrar que eles estão passando por grandes, enormes, gigantescas mudanças físicas, emocionais, cognitivas, eles são cobrados como adultos, eles têm agenda de adulto. Muitos estão no mercado de trabalho, então eles não entendem por que são cobrados como adultos, né? Tem aquela carga horária de escola, de vestibular, às vezes o trabalho, conciliam estudo e trabalho e outras responsabilidades, sendo que ainda, né, não tem essa maturidade. O córtex pré-frontal, que é o responsável, né, a amígdala, que é responsável pelo controle das emoções, só vai se desenvolver, gente, com 21, com 25 anos, os teóricos estão falando. Então, a gente fica achando, a gente não se conforma. Aquela história, eu até ouvi um programa que você mesma falou sobre isso também, que a gente quer a criança madura. Isso não existe. Como uma criança pode ser madura? Como que um adolescente pode ser maduro? Olha, eu conheço gente da minha idade, com mais de 50, que não é maduro. Então, a gente precisa também baixar as nossas expectativas. Tem uma metáfora que eu gosto muito de usar em relação aos adolescentes, que é o seguinte: é imaginar que o seu filho adolescente não é mais aquele bebê que estava andando, né, começando a andar, então ele estava engatinhando e todo mundo batendo palma, que gracinha, olha ele andando, se apoiando nos móveis, e a gente encoraja a criança pequena. Nosso olho brilha com o nosso bebê aprendendo a andar, todo mundo bate palma, porque também se fizéssemos o contrário, não, vai cair, segura, pega no colo, tal. Aí a criança nem quer andar, né? Agora, com o adolescente, o que acontece? Acho que é tão sábio, né? Que nosso olho já não brilha. A nossa vontade de estar juntos já não é a mesma, porque é uma preparação para outra fase da vida. Daqui a pouquinho eles vão estar distantes. É um processo normal. Daqui a pouco eles não vão estar da vida, exatamente. Eles não vão estar mais em casa. Então, a metáfora é a seguinte: imagine a adolescência como um carro. E você hoje está dirigindo esse carro. E seu filhinho, pequenininho, estava lá no banquinho, né? Atrás. Aí ele cresceu um pouquinho, você deixou ele vir para o banco da frente. E agora ele já tem idade para dirigir o carro. Só que ele está aprendendo. Você pode estar no banco do copiloto, ajudando o seu filho, puxando o freio de mão, lembrando que precisa dar seta, que agora é a hora de fazer isso, aquilo, vamos por esse caminho, vamos por aquele. Agora, se a sua conexão, lembram da conexão? Se aquele senso de pertencimento, de importância, se aquela mensagem de amor, que é a mais importante de todas, não ficou clara lá atrás, quando eles estavam ali no banco e tal, o seu filho, quando estiver sozinho e já souber dirigir, pode ser que ele abra a porta do carro e te convide a sair. Esse é o grande perigo, esse é o desespero dos pais. Porque a gente sabe que, de verdade, daqui a pouquinho,
eles estão sendo capazes de dirigir a própria vida, de decidir, tomando as decisões. Então, eles precisam se preparar para saber tomar decisões mais sábias. Agora, uma pergunta importante, mesmo com outras tantas perguntas aqui, é entender como é que se cria a conexão. Veja bem, neste final de semana, eu recebo a seguinte história. Vamos lá. Um casal tem os seus próprios filhos biológicos, que são 2. Um destes filhos tem uma demanda por conta de uma dificuldade de saúde maior, que exige maior atenção, maiores cuidados médicos, etc, etc. Então, o filho mais velho já fica ali, aliás, o outro filho que está assistindo tudo aquilo, ele já tem uma certa reserva. Tudo é para a irmã que precisa de auxílio mais que ele. Adotar um filho por uma necessidade de família, etc., não tem mais um filho agora. Esse menino que antes competia a atenção com a irmã, agora não admite ter um irmão adotivo em casa. E, obviamente, esse menino dá mais trabalho. O pai e a mãe, especialmente a mãe, se desespera. O que eu faço? Ele não aceita, nada tá bom. Então, esse menino passa a ser um problema. Como é que se cria conexão? Olha, nós usaríamos, né, se fosse uma família que já estivesse familiarizada com os conceitos da disciplina positiva, nós usaríamos da ferramenta que, na minha opinião, é uma das mais poderosas, que são as reuniões de família. Porque nas reuniões de família, nós não começamos, elas se distinguem das reuniões tradicionais do mundo corporativo, porque elas começam de uma forma muito respeitosa. Elas começam com uma rodada de reconhecimento, de elogios, as pessoas falando coisas positivas umas para as outras. Olha que legal. Elas acontecem toda semana. Vou dar uma pinceladinha do que é, tá bom? Elas acontecem toda semana. Uma duração curta. A gente está falando de reuniões de 15 a 20 minutos, no máximo 30 minutos. Logicamente, a partir dos 4 anos, as crianças, num ambiente em que não há nada para distrair. Então, não pode ter celular, televisão ligada, mesmo comida. A doutora Jane Nelson nos orienta a não ter nada que distraia. E ali a pauta foi construída por todos os membros da família. Do que nós vamos falar? Do que nós vamos falar hoje. Então, pode ter, por exemplo, um caderno, uma folha de papel presa na porta da geladeira, em que cada um vai colocando lá os itens que gostaria de tratar. Ao longo da semana. Ao longo da semana, exatamente. Porque é sempre no mesmo dia e no mesmo horário. E aí, no dia da reunião, segue-se aquela ordem cronológica que foi colocada no papel. Não importa quem colocou. A criança colocou lá uma briga com o irmão, o primeiro item. Vai seguir a ordem cronológica. Tem todos os detalhes, eu nem recomendo que comecem a fazer a reunião de família sem ter estudado o assunto, sem ter se aprofundado. Mas veja que oportunidade maravilhosa de olhar para os erros. Eu vou falar uma coisa que eu amo na disciplina positiva, que é o fato da gente olhar para os erros como oportunidade de aprendizagem. Olhar para as dificuldades e para os desafios como oportunidade de crescimento. Porque é isso. Mas mesmo então, as pessoas... no caso dessa família, desculpe, só para concluir o raciocínio. Então, no caso dessa família, todos estão ali sendo vítimas da situação. Todos, a gente consegue desenvolver empatia para todos, né? O casal que gentilmente, que generosamente abriu seu coração, amorosamente abriu a sua casa para esse novo filho ou filha. Os filhos que não estão sabendo lidar com isso, provavelmente porque estão aí numa fase de adolescência, ainda não tem ciúmes, né? Agora, gente, ciúmes, inveja, tristeza, mágoa, frustração, são sentimentos e são humanos. Nós precisamos aprender Você também já falou bastante sobre isso nos seus programas, que eu sei. Já aprender a lidar com esses sentimentos, a expressar esses sentimentos, a nomear. Porque o problema não é o sentimento. Então, falar para o seu filho, eu estou vendo que você está com ciúmes do seu irmão, não é um problema. Ah, mas eu vou passar a mão na cabeça dele. Não, você está se conectando. Se essa mãe ou esse pai, porque assim, não vamos ter a pretensão ou a ideia de que todas as pessoas que nos estão assistindo agora terão acesso ao conhecimento a respeito de disciplina positiva diretamente, eles pedem ajuda para agora. Então, digamos assim,
dá para se fazer ao menos uma reunião em família, criando conexão? Porque eu imagino assim, aquela mãe sentar com aquele filho e abrir o coração dela a respeito das dificuldades que ela enfrenta. Porque também nós, como pais, mantemos ali o status de eu sei o que estou fazendo, o que eu estou fazendo é ótimo, e aí a gente perde a oportunidade de criar essa conexão ouvindo o filho. Então é possível que as famílias, mesmo sem acesso à conexão positiva, sejam positivos em acreditar que um diálogo aberto e que os pais se tornem vulneráveis para os filhos, no bom sentido, dê bom resultado. Lógico, é a gente assumir a nossa humanidade. Essa vulnerabilidade só vai aproximar. Na hora que você percebe que o outro está sendo honesto emocionalmente, está sendo sincero, verdadeiro, porque a verdade é essa, eu te amo incondicionalmente, independente do seu comportamento, das suas notas, sabe? Esse é o amor, é o verdadeiro amor de pai, de mãe. Esse é o verdadeiro amor que a gente quer na nossa casa, que a gente quer sentir. E os nossos filhos sabem, eles sabem quando é condicional. Então, no caso, o que eu aconselharia essa família a fazer seria os adultos, que são adultos, né? Porque quem tem que tomar essa iniciativa somos nós adultos, que teoricamente temos mais controle das emoções, né? O raciocínio, conseguimos prever e se colocar no lugar deles. Eu chamaria para conversas individuais. Sabe, para começar. Então, conversa, mas assim, mais conversa mesmo. Aliás, boas dicas são, ao invés de falar, pergunte. Ao invés de deduzir, de assumir, né? Eu acho que é isso, ele está sentindo isso. Não, cheque essa informação. Então, é perguntar para o filho, por exemplo. Filho, você está com ciúmes? O que está acontecendo? Porque existe um aspecto importantíssimo da disciplina positiva que se chama as crenças por trás dos comportamentos desafiadores. Eu vou tentar explicar isso em poucas palavras. Quando a gente olha só para o comportamento desafiador do que as crianças ou os adolescentes fazem, é como se nós estivéssemos olhando, gente, para a ponta de um iceberg. Lembra do iceberg, aquela montanha de gelo gigantesca, que quase toda a montanha fica submersa no mar, né, no oceano, e só a pontinha aparece? Aquilo lá é 5% daquela montanha, aquilo lá é 10%, por isso que os navios batem e afundam, porque não enxergam o que está lá. Então, olhar para o comportamento desafiador é olhar para o que é visível, para o que é aparente, só que, de verdade, olha o tanto que está ali embaixo. Aquilo é como se fossem as crenças, o verdadeiro motivo do porquê aquele indivíduo está fazendo aquilo que ele está fazendo. Então, todos nós fazemos coisas porque a gente quer se sentir importante e pertencente. Então, vamos imaginar um filho que, por exemplo, pegar um exemplo da lição de casa, que não faz a lição de casa. Ele não faz a lição de casa, talvez, porque ele sabe que se ele não fizer, ele vai ter a atenção do pai e da mãe. Eu não sei fazer, faz pra mim, faz comigo, tal. Então, ele tem o objetivo da atenção, ele quer atenção. E essa é a crença, ele acha que ele só é importante naquela família se os adultos estão fazendo coisas pra ele. Pode ter outra criança, outro filho, que ele não faz a lição de casa, não é porque ele não sabe ou porque ele quer atenção, é porque ele não vai fazer nada que você mandar ele fazer. Você fala, filho, não é pra fazer a lição agora a gente vai jantar. Não, eu quero fazer a lição. Não, filho, é pra fazer a lição aqui. Não, eu quero fazer lá. É pra fazer, sabe? Então é aquele do contra. Até esse comportamento vai ter uma explicação. Sim, a explicação é que a motivação é que na cabeça desse segundo tipo, são 4. Esse segundo, ele acha que ele só é importante naquela família se ele dá a última palavra, se não tem ninguém mandando nele, se ele é mandão. Então, talvez ele já tenha tido tantas oportunidades em casa, sabe? De ser o que dá a palavra, o que é o chefe, o que está no controle, que ele só se sente amado e importante quando ele faz isso. Mas tem o tipo também que já não se sente importante e pertencente e que, ao contrário, pode estar magoado, porque eu estou imaginando que pode ser um pouco a situação dessa família aí. Ele está frustrado, ele está magoado, ele está com ciúmes, ele não se sente importante. Ele tinha exclusividade, ou quase que exclusividade, ou, né? E agora ele tem que compartilhar a atenção dos pais, ele tem... Então, ele não faz, no caso, por exemplo, uma lição de casa ou qualquer outro comportamento, por vingança, porque ele sabe que aquilo é importante para os pais, ele
quer de verdade machucar os pais. Ele está magoado, ele precisa... E a gente não considera que crianças ficam magoadas. Não, eles que ficam... adolescentes ficam magoados Sim. com as atitudes dos pais ou com a ausência dos Mas pais. são humanos, todos nós ficamos. Quem nunca ficou? Quem Os nunca pais já se sentiu sentem isso? ofendidos. Mas não Ele não podemos. reconhece, não vê o que eu faço, nananã. E vem Eu aquele sei. discurso que a gente Não, e eu faz. entendo, a gente faz mesmo. Faz. Eu sei, faz. A gente acha que é ingratidão, a gente acha que é desamor depois de tudo que eu fiz. E a gente também agora precisa fazer Acolher um esses carinho pais. a si mesmo, de dizer assim, nós não tivemos todo um Não. preparo para sermos pais. Eu estou aqui com você e tendo uma filha de 24 anos. A minha Então, tem assim, 22 também, olha só. Então, nossas filhas já foi o que tinha que ser. E assim, foi Eu já sou como até deu meio para avó agora. acontecer, é verdade, né? Foi o que deu para ser, com o que nós tínhamos naquele momento de conhecimento, de preparo emocional. Fui mãe muito cedo também, mas inclusive a ter até essa percepção de voltar lá e dizer assim, filha, desculpa. Exato. Desculpa, ou seja, é só para não deixar você aí também de coração pesado Não. e achar que estão aqui duas especialistas que fizeram tudo certinho, bonitinho, e que não compreende você. Longe disso. Não mesmo, não mesmo. Não. Mas o estudo, a ferramenta, o tempo, a sabedoria que a gente vai adquirindo, a visão de mundo que vai se ampliando, especialmente, gente, nós estamos falando aqui com uma especialista. No Brasil, hoje, uma das únicas especialistas, acho que são duas. Somos duas trainers, exatamente. Duas especialistas reconhecidas. Existem muitos, deixa eu só explicar. Não, mas existem muitos, é que nós damos cursos de certificação, isso, né? reconhecidas, capacitadas para dar cursos com certificação no Brasil, tradutoras de N livros para o tema, ou seja, a bagagem de conhecimento é imensa. Você pensa bem, uma palestra aqui com ela não é assim, tipo, vou ali. Não, é uma palestra, é um workshop, é um treinamento. E a gente está aqui tendo o privilégio de dividir com você, mas não é para deixar você pesado ou pesada, é para dizer, olha, tem o que fazer. E se tem uma coisa que de todas as outras que dissemos ficar para você como a luz maior desse programa de hoje, eu diria que é assim, a gente precisa, se não tendo as técnicas, as ferramentas, todo esse conhecimento, mas se nós nos conectarmos com a ideia de criarmos vínculos profundos, ou seja, atenção. Tem filhos magoados porque não tem a atenção dos pais. Exatamente. E eles preferem despertar a ira dos pais para ao menos ouvirem os gritos dos pais, dizendo você, darará, porque naquela hora, porque assim, lá no fundo da alma, e ele não sabe explicar isso, porque ele não tem maturidade para isso, mas tem lá dentro uns sentimentos que pelo menos estão me enxergando. Pelo menos tem alguém brigando é uma comigo. forma de conseguir essa atenção. E muitas vezes nós, adultos, incitamos essa luta de poder também. Ou essa vingança, ou a nossa barra é tão alta, as nossas exigências são tantas, as nossas expectativas são tão altas, que às vezes os nossos filhos, eles desistem. Ou pelo menos agem como se quisessem desistir e quisessem que nós desistíssemos deles. Mas no fundo, todos eles só querem se sentir importantes e pertencentes. Então, a única mensagem que precisa ficar clara é que, sim, a gente vai errar. Vai errar muito, e a disciplina positiva não é sobre culpa. É sobre melhora, não existe perfeição. É sobre olhar para os erros como oportunidade, olhar para os desafios como oportunidade. Meu filho está com essa dificuldade, ele está com ciúmes, então pronto, é a oportunidade que eu tenho de dizer para o meu filho o quanto eu o amo. O quanto, puxa filho, se eu não te disse isso o suficiente, eu quero te dizer agora. E perguntar o que nós podemos fazer juntos para resolver isso. Eles são capazes, são muito criativos, até os pequenos, para resolver problemas. E só tem um jeito deles aprenderem a resolver problemas: resolvendo. Então, nós temos que fazer isso com os nossos filhos, nós temos que dar essa oportunidade. É lógico, se são muito pequenos, se não tem condições, a gente não vai pôr uma criança pequena para tomar decisões importantíssimas. Claro. Mas nós podemos conversar, envolvê-los. Imagine a criação de rotinas, por exemplo. Todas aquelas dificuldades do dia a dia, quando os filhos são envolvidos, né, no quadro de rotinas, como que é a minha rotina, o que eu vou preparar, até no preparo, na ajuda, na colaboração. Eles se sentem úteis, importantes, pertencentes, se sentem capazes, poderosos. E o foco não é o desenvolvimento de habilidades, de autonomia, de poder pessoal. Então, eu realmente recomendo que as pessoas aprendam a cuidar de si primeiro.
É aquela velha história que você já contou, que todo mundo já falou, mas só para lembrar para os pais da gente pôr a máscara, né, a tal da máscara de oxigênio na gente, antes de colocar nos nossos filhos. Então, cuida de você, se acalma, se atente, procure se lembrar da sua adolescência, da sua infância, dos ciúmes, da inveja, da preguiça, de todos esses sentimentos absolutamente humanos. A gente não concorda com o comportamento, mas a gente precisa validar esse sentimento. Isso. Né? Ouvir, atender, prestar atenção, deixar falar da raiva, dos sentimentos, criar conexão, às vezes sair, tem 3 filhos. Sai com um. Isso. Cada vez, cada dia. Tem um nome para isso na disciplina positiva, sabia? Chama planejar tempo especial. Especial. Para o filho pensar assim, eu achei que a minha mãe só prestava atenção nos meus irmãos, mas a minha mãe saiu comigo. Cara, eu sou muito amado pelo meu pai e minha mãe, incrível. Mas a gente não tem tempo. Tá todo mundo muito ocupado, correndo atrás, muitas vezes, do vento, né? Nem do pão de cada dia. Porque o pão era para ser de cada dia. A gente já quer o pão do ano que vem, o pão do Natal que vem. A gente quer muito pão pela frente. Pão demais guardado fica embolorado. Embolora a nossa relação, embolora o nosso tempo de se ligar, de prestar atenção no outro. Isso serve para pai, para mãe, com os filhos, a relação conjugal, de todas as maneiras. Deixa eu orientar a você também. Meu público já é bastante sabedor, mas muito de vocês talvez ainda não tenham se dado conta de alguma literatura que nós temos, que é assim, fantástica também. Já falamos a respeito dos livros traduzidos pela Beth, mas eu quero indicar para você o livro Lar Adventista, que é o lar cristão. Aqui tem princípios para você, pai e mãe, trabalhar com seus filhos que vão nesta direção da disciplina positiva. O livro Orientação à Criança, você conhece a autora Ellen White, Orientação à Criança, ele tem um brilho aqui, eu acho que fica difícil aí de você ler. Ellen White, você pode conseguir esse livro. Tem o livro Educação, é isso, ensinar as crianças a desde pequenos, amar a natureza, participar das atividades da casa, saber o que é o sim e o não, saber quando é para atender o pedido do filho e quando é para conduzi-lo, já que tem uma demanda do humano que precisa ser conduzido, porque se deixar ao natural a gente vira tirano, né? Tem muitos pais conduzidos pelos filhos que são tiranos. Exatamente. Então é nesse sentido que a gente quer ajudar você. Pega essa literatura, lê, busca essa ajuda. E tem mais, quero te oferecer ainda a nossa revista, o curso sobre temas importantíssimos para a sua família. Educação dos filhos também está aqui no curso, que você pode mandar mensagem agora para o nosso WhatsApp, 12981001615. Tá, foi muito rápido. Tá aí no vídeo, bem devagar, 98100, ou seja, 981001615. Obrigada, Beth. Foi um prazer. E assim, vamos marcar dobradinha? Olha, eu então, tá. Honrada, muito mês que vem. Tá, vamos marcar assim, para ela voltar. Tem disciplina positiva até para casais, minha gente. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. A coisa é boa. Obrigada. Deus abençoe você. Amém. Muito obrigada. Obrigada a você aí pelo carinho também. Que o Espírito de Deus nos discipline a nós em primeiro lugar. Os frutos do Espírito como paz, amor, paciência, longanimidade, bondade, mansidão. Com estas ferramentas que são frutos do Espírito, nós vamos conseguir lidar com as nossas próprias dificuldades à luz do céu. E nós iremos compartilhar com os que estão à nossa volta a luz do céu que habita em nós pela presença do Espírito, conduzindo a nossa forma de pensar, de falar, de conduzir enquanto pais, educadores, enquanto quem se importa com o outro. É dom de Deus. Profissionais que estudam, se debruçam sobre temas acadêmicos, que traduzem isso numa linguagem para que eu e você possamos compartilhar e traduzindo no dia a dia, a gente alcance aquilo que está no coração de Deus, que haja paz em seu lar, que haja amor entre pais e filhos. E não que muitas vezes acontece, que está na palavra de Deus, ele diz: pais, não irriteis vossos filhos. Ou seja, cuidem de ouvir o coração dos seus filhos. Eles também precisam ser ouvidos, amados, assim como também quer ser lembrado você, pai e mãe, como pai e mãe que amou de verdade. Quem duvida do seu amor? Quem vai duvidar do seu amor? Busque o auxílio de Deus, que a paz de Deus seja com você. A gente se encontra aqui na semana que vem com mais um tema. Teremos a doutora Rosana Alves e você sabe, basta mandar a sua pergunta desde agora. O tema será Pergunte à doutora Rosana. Ela que é neurocientista estará aqui com a gente. Eu espero você. Um beijo e até lá. Que Deus te abençoe.
programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Seja um instrumento de Deus para transformar vidas por meio da Novo Tempo. Acesse anjosdaesperança.com e saiba como. Revista Princípios. Peça a sua gratuitamente pelo número 12 21 27 31 21 ou acesse biblia.com.br. Ser um anjo da esperança, para mim, é uma oportunidade que Deus me dá para que a mensagem do Evangelho seja pregada a todas as pessoas. Quando eu faço a minha contribuição financeira todo mês, eu me sinto parte dessa esperança. Eu quero olhar e dizer: eu ajudei. Eu fiz parte de tudo isso. Eu faço parte dessa história. Aqui, a sua doação se transforma em esperança. Sou anjo, sou novo tempo. E disse Deus: haja. O ponto de partida para o que talvez seja a narrativa mais conhecida e perpetuada desde a antiguidade é sem dúvida a linguagem. E não apenas a linguagem como recurso de comunicação, mas como o ato que a tudo origina. Na narrativa bíblica, Deus tanto cria pela palavra como faz do verbo carne para habitar entre os homens. O peso da palavra nesta narrativa é tamanho que o próprio Deus é associado a ela. Deus não apenas usa a palavra, Ele é a palavra, sem a qual o homem não pode viver. O Gênesis bíblico conta que apenas o ser humano não foi criado pela palavra. Deus escolhe esculpir homem e mulher, mas se apresenta através da linguagem. A linguagem é o ponto de encontro entre Deus e o homem. Mas se o relato bíblico não passar de uma narrativa como outra qualquer, o que explicaria a ligação tão visceral entre o humano e a palavra? Por que precisaríamos da linguagem como exteriorização da nossa alma? A fala, o signo, o significado. A linguagem atinge um grau de elaboração entre os seres humanos que não se compara aos outros seres. Através da linguagem, podemos não apenas nos comunicar, mas descrever, transcender, existir. É fato que somos mais do que as nossas palavras, mas sem elas, tampouco seríamos capazes de experimentar a vida e exprimi-la de forma tão familiar. Já falei pra não deixar a toalha molhada em cima da cama. Que coisa! A vida dentro de um relacionamento não é fácil. Por isso chegou o Entre Família, um curso bíblico que aborda os principais dilemas familiares de uma forma objetiva. 15 capítulos explicativos com questionários para aprendizados e memorização. Adquira seu curso grátis 0 operadora 12 21 27 31 21 ou mande um WhatsApp para 12 98100 14 25. Para participar do projeto Anjinho da Esperança, basta você ligar para o Anjos da Esperança e cadastrar seu filho, sobrinho, neto ou amigo. Ligue agora mesmo para 0 operadora 12 21 27 30 30 ou envie uma mensagem para o WhatsApp 12 981 76 6630. Para semear esperança é preciso amor, missão e criança. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança. Eis o beabá da comunicação. A ação de emitir uma mensagem, transmiti-la e receber outra mensagem como resposta. Essa cadeia de operações que nos parece tão familiar guarda um dos segredos que tornam a vida possível. Fomos feitos para a relação e a comunicação é esta ponte para o outro que se move sobre a elaborada trama de códigos chamada linguagem.
em que signos remetem a significados. A linguagem não é exclusividade dos seres humanos, mas os humanos são os únicos que têm a palavra. E a fala é que dá especificidade à nossa natureza humana e condição humana. Porque é a fala que dá para nós a consciência do tempo, a temporalidade. O animal que não fala, mesmo ele sendo simbólico, porque a gente pensa que só o ser humano é simbólico. Não, não. Abelhas dançam, então tem todo um processo, não é, simbólico, que já está programado no sistema genético. As formigas trabalham, as raposas mentem, então tudo muito sofisticado. O ser humano é o único ser que fala. Então, ele coloniza o futuro e armazena o passado. Com a linguagem nós fazemos muitas coisas, né? Nós prometemos, animais não fazem promessas. Nós convidamos, animais não fazem convite. Nós lamentamos, animais não lamentam. Nós adoramos, animais não adoram. Nós fazemos tantas coisas, nós casamos. O ministro, no dia do casamento, chega lá e diz: eu, te declaro marido e mulher. Não existe uma cerimônia assim, que a palavra é um ato, né? Então, um ato de linguagem. Não é qualquer um que pode dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é qualquer um que pode dizer: eu te caso, eu te declaro marido e mulher. Não é qualquer um que pode dizer: eu te condeno, né?